ansiedade, infoxicação, fubbing, FOMO. Vamos falar sobre isso? Bem-vindos ao nosso Psicast Vibe podcast, onde a cabeça é o papo ou o papo é cabeça. Me segue no Instagram, @CarmenLúciaGobelCoelho. Para falar sobre isso, estou aqui com a minha amiga, parceira de podcast, uma pessoa incrível, que vai dividir comigo esses temas contemporâneos, que é a Cristiana Batista, que vai se apresentar agora, mais uma vez, para quem ainda não viu, né? Pode se apresentar, que depois a gente segue, porque esse tema é muito quente, né? Tá bom, mais uma vez eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, da gente poder parar um pouco no ritmo tão corrido da vida, refletir sobre temas importantes do cotidiano. Eu sou a Cristiana, tenho formação em pedagogia pela Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, depois eu fiz psicologia na UFRJ, fiz mestrado em psicologia também. Hoje eu coordeno o SEJUSC de Nova Friburgo, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, e também atuo na prática clínica como psicóloga. É uma referência na cidade, né? Porque é uma pessoa brilhante, mas também de uma sensibilidade importantíssima para a gente hoje, né? Poder estar lidando com as coisas da vida. Então, hoje a gente vai falar sobre infoxicação. E aí, Cristiana, eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Oi? Ai, desculpa, é que entrou uma mensagem importante aqui. Não, tudo bem. Você está falando o quê mesmo? Não, eu estava falando sobre infoxicação, aí não sei se... só para a gente poder entrar nesse... É importante aqui, eu tinha que responder, tinha que ver uma coisa aqui. Tá. Não, tudo bem, tranquilo. A gente aguarda, então, você poder falar. Quantas vezes quem está nos vendo e nos escutando já passou por isso, e qual é a sensação de estar do outro lado? Qual é a sua sensação? Sem importância nenhuma. Esse é o tal do fubbing. Vão aparecendo nomes que nem existiam para dar conta de uma realidade muito nova que vem se impondo. Fubbing é uma mistura de fone com snob. É como se a pessoa estivesse esnobando a presença real de outra pessoa, e aí perde a conexão do olho no olho, perde a capacidade de estar presente para o outro, de ter uma escuta empática, e ela, por um momento, ela se dissocia daquela conexão, se desconecta de quem está presente para se conectar. E se a gente observar, isso acontece e tem sempre uma justificativa. É uma mensagem que eu preciso responder, é uma dúvida que eu quero tirar. Ou é só um instantinho? É só um instantinho, é algo importante, mas quantas vezes nas nossas vidas a gente está perdendo a chance de priorizar quem está na nossa frente e se desviando para esse só instantinho, que raramente é um instantinho só. E o que eu acho que é mais importante é que a pessoa que faz isso, ela não está prestando atenção que ela está fazendo isso. Então a gente fala, perdemos fulano, porque ele está lá no meio do seu mundo virtual. Quantas vezes eu costumo prestar atenção, acredito que eu faço isso também, né, óbvio, mas eu vejo assim, a gente está conversando, de repente a pessoa, ela já vem com o celular e fica do lado. Aí ela já fica assim, aí a conversa começa a ficar talvez não tão interessante, aí ela, pum, vai embora. Se por um lado esse tipo de informação, esse tipo de chamamento, ele está sendo tão presente, um monte de informação também está deixando você completamente atordoado, né? Sim, e eu vou, antes de falar sobre isso, eu vou fazer uma coisa que eu recomendo fortemente que as pessoas façam, que é deixar meu celular fora do meu alcance de vista e fora do alcance da minha mão. Porque a gente precisa falar de estratégias também. E eu tenho escutado muitas queixas, tanto no consultório, né, quanto no SEJUSC, que eu atendo famílias, desse distanciamento social e dessa distração muito grande dos parceiros, da família, crianças se queixando, pais se queixando dos filhos também. Então a gente precisa compartilhar algumas estratégias, e essa é muito simples. Mesa não é lugar de celular. Exatamente. Muito menos mesa onde vai ter uma refeição. E o celular, de preferência, olha, longe do nosso alcance. Essa é uma primeira estratégia para a gente ter um pouquinho de controle e ter escolha mais consciente de qual tipo de conexão eu quero ter com a pessoa que está na minha frente. Isso é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, da OMS. Mas você sabe como é que as pessoas ficam ofendidas quando você fala isso?
Ei, lá em casa a gente fala fogueirinha, a gente bota os celulares todos que nem uma fogueirinha, bota lá. Daqui a pouco a pessoa, quando você vê, ela já está... Não, mas eu só estou jogando. Não, mas eu só estou respondendo. Não, eu não estou aqui. E tem a ver com outro termo que você usou, do FOMO, que é Fear of Missing Out. É a sensação de que você está desconectado ou que você está perdendo alguma coisa que está acontecendo no mundo, seja no mundo do Instagram, no mundo de alguma outra rede social, de outra plataforma, e que você começa a se sentir incomodado se você está muito tempo sem ir lá checar o que está havendo nesse mundo virtual. Que coisa interessante se a gente for pensar como a gente interage com o meio onde a gente está, né? E se a gente está num meio tão virtual, tão que te chama tanto para estímulos, sinceramente, distratores, na verdade, a gente acaba ficando com uma intensificação de atenção difusa. A atenção concentrada parece que ela se manda e ela precisa existir, principalmente para você estudar, para você poder aprender. Sim. Eu sinto o quanto que procuro me controlar, o quanto é difícil para mim estar escrevendo alguma coisa, estar pensando alguma coisa. Se aquela coisa começa a ficar complicada, imediatamente, mas isso eu estando sozinha. Eu estando com os outros, o que acontece? Eu estou começando a prestar atenção, mas se eu presto muita atenção também nas mesas de restaurante. Sim. Outro dia tinha a mãe e um filho, a criança era pequena, e a mãe no celular o tempo todo. Ela não estava vendo nem que o garoto estava comendo, se ele estava comendo, se não estava comendo. E ele olhando para ela. Ele olhava para ela, mas ela não olhava para ele. Essas cenas são cada vez mais comuns. Sabe, Carmen, não sei se você já escutou essa fala do grande Miguel Nicoleles. Sei que saiu o livro do Jonathan Haidt, que é, né, A Geração Ansiosa, que tem coisas interessantíssimas. E a gente também precisa se reportar a esse neurocientista brilhante brasileiro. E que ele fala, olha, a gente fica aí fantasiando, muito medo dos robôs tomarem conta e parecerem humanos, mas, na verdade, o cérebro humano é que está começando a mimetizar as máquinas, porque ele vai falar da importância desse aspecto do nosso cérebro brilhante, que é a plasticidade. Uhum. E então, a adaptação, né? E essa plasticidade tem a ver com uma qualidade de adaptação contínua do cérebro. Uhum. E quando a gente substitui atividades motoras, atividades de interação social, atividades que envolvem emoção, controle inibitório, saber a hora de parar, saber brincar, a hora de tomar banho, saber perder nos jogos. Então, quando a gente substitui tudo isso por tela, vão ocorrendo mudanças na nossa estrutura neural que estão sendo cada vez mais estudadas e que causam um prejuízo muito grande. Esse prejuízo já tá classificado, né, em termos de QI, mas o que eu acho que é mais importante a gente pensar é que isso fica muito natural. Fica tão natural que fica estranho se você está no outro lugar. Né? Se você está... Porque a gente, né, na esteira da adaptabilidade, o cérebro, a gente sabe hoje, em termos de aprendizagem, que quando você aprende uma coisa nova, eu tentei saber o nome do cara, mas eu não consegui lembrar, você muda a estrutura do seu DNA. Porque ele tem que codificar aquela informação. Isso é uma coisa incrível. Agora você vê, será que as pessoas estão aprendendo alguma coisa nova ou elas estão encharcadas de um monte de nada? Sim, porque não é só sobre o tempo de tela, é sobre o que as pessoas deixam de fazer enquanto estão na tela. As crianças, os jovens, o que eles estão substituindo, que tipo de atividades não estão mais sendo desenvolvidas. E numa era em que o Nicoleles fala, em que a comodidade vai substituindo a agência. A agência no sentido de ser agente, de agir, e da importância da gente se comportar, né? Para o desenvolvimento cognitivo mesmo. Exatamente, a gente fez um podcast aqui. A conveniência substitui a agência. Vamos pensar nisso. E você falou sobre o quanto isso está sendo naturalizado. Eu costumo dizer que aquilo que é normal hoje em dia, normal tem a ver com o conceito, né, de curva de... Assim, é normal, está na curva da normalidade ali, é frequente. Quando tem muita gente nessa... Ser frequente não torna isso positivo, bom,
né, à luz de uma ética do bem viver, do bom desenvolvimento, da formação de conceitos. Então, é natural. Basta a gente descer aqui que a gente vai ver os jovens ali conectados no restaurante, na praça de alimentação. Mas a gente precisa voltar para aquele conceito, todo mundo faz, de antigamente, mas você não é todo mundo. Exatamente. Então, vamos voltar para algumas coisas que funcionavam bem. Mas você já parou para pensar que nós temos esse contraste ou esse contraponto? Porque a gente viveu num mundo analógico, né? A gente viveu num mundo onde cara, eu espantava boi do portão para descer no sítio da minha avó, porque era isso, era sentar para ver estrelas de noite, os programas eram por aí. Então, quando a gente vê isso fica muito nítido, mas quando o cara está imerso nessa cultura digital, descolar parece que vai arrancar um braço do sujeito. Sim. Sabe? E o que eu tenho visto é que por mais que você fale... Outro dia eu até falei na escola, falei, olha, gente, mas olha só, celular, além de tudo que vocês já sabem, é proibido. Não pode usar. Não é Tem um outro conceito para dar conta disso, que é a nomofobia, é a dependência. Mesmo que você não esteja olhando para a tela, o celular você tem que estar perto dele, né, para ter aquela sensação de segurança. Ou então com isso aqui, ó, com um smartwatch qualquer, que para te manter conectado. Mas o que a gente observou após essa lei eles passaram a jogar futebol, eles passaram a conversar no recreio, eles passaram a interagir muitíssimo mais, jogar ping-pong, porque não tinha mais isso. Eu estou vendo pediatra celebrando em pronto-socorro, pediatra ou qualquer médico, quando a criança aparece com o queixo cortado. Não tem mais. Sim. Ninguém quebra mais braço. Não é apologia se quebrar, né? Mas é você poder interagir com as coisas da vida, né? E aí, vamos para a questão da infoxicação. É um termo que está vindo agora. A coisa que eu mais escuto eu não aguento mais, eu estou muito cansado. Sim. Mesmo que seu dia não tenha sido cheio, mesmo que você não tenha sido inundado. E além do que, né, infoxicação. Essa semana, por exemplo, fiquei sabendo, aspas, que o Nubank tinha fechado. Uma mentira. E as pessoas... Então, isso, além de tudo, entram num alerta, porque não para nem para pensar, porque que desespero. A informação vem e ela não tem filtro, ela não tem crítica. Você não pergunta, peraí, não é possível. Será que... Fulano, você tem conta? Não foi nada disso que aconteceu. Então, assim, foi uma outra coisa. O cara teve que mudar a questão do nome, banco ou não, né? Enfim. Eu acho que a gente pode fazer um paralelo aí com o conceito de estresse e as fases do estresse, que a primeira fase é o estado de alerta, e estar conectado o tempo todo é estar numa fase de alerta o tempo inteiro. E isso é o oposto do relaxamento. Então, a gente escuta muitas queixas de ansiedade diariamente. Estou muito ansioso, mas o oposto da ansiedade é estar presente. A gente entra numa fase que eu acho também que as pessoas estão tendo muita dificuldade de lidar com as próprias emoções. Algumas emoções são inaceitáveis. Viraram doenças e uma patologização grande do sentido da existência, né? Existir significa passar por inúmeras emoções. Então, a gente está em estado de alerta permanentemente, sem conseguir desconectar, relaxar, ter momentos de conexão mais profunda. Isso vai gerando esse estágio, né, do estresse que vai passando por uma resistência, depois quase exaustão, e quando chega na exaustão, já se manifestam os sintomas no corpo mesmo, né? As pessoas vão adoecendo. Eu vejo no meu trabalho, na escola, adolescentes terem incrivelmente cada vez mais crises de ansiedade, daquela que não respira, daquela que não coração dispara, daquela que quero sumir daqui. E eu fiquei pensando, mas gente, o que será que está fazendo esse povo ficar tão desesperado? E aí entra de novo essa questão. Me vem muita coisa das famílias, porque eles também ficam apavorados juntos. Então, quando você começa a ter uma situação de estresse, de ansiedade, que pode ser até normal, mas que vai mexer com você, já é hora de levar para o psiquiatra
e dá uma sertralinazinha ou qualquer coisa dessa, né? Sem você ter o critério, o cuidado de escutar. É isso que a gente está falando aqui o tempo todo, né? Está falando como é que funciona isso, né? A primeira estratégia para lidar com a ansiedade é aceitando a ansiedade. É aceitando que Mas ela aí a gente sai da cultura do livramento, sim, né? Que ela faz parte da existência e existem estratégias muito disponíveis para todo mundo, que é a questão da respiração, porque se a gente está no presente, o que está presente para mim aqui agora, o nosso encontro? Se minha cabeça começa a fugir para algo do futuro, e a ansiedade é sempre a antecipação de algo negativo. É claro que tem aquela ansiedade gostosinha que antecede uma viagem, mas isso não causa transtorno. A ansiedade que vira um transtorno é aquela ansiedade que ela contamina o pensamento da gente com um excesso de negativismo, de algo que não aconteceu, né? Então, trazer-se para o aqui e agora é uma estratégia muito importante, porque a ansiedade é diferente do medo, né? A gente tem medo de alguma coisa que está ali. A ansiedade é a especulação de algo ruim que vai acontecer e não aconteceu. E o nosso cérebro, ele funciona muito bem para problemas reais, mas ele funciona mal para problemas hipotéticos que não estão acontecendo. Aí entra naquele looping, que vai gerando um cansaço, que pode culminar numa crise. Exatamente. O que eu faço com isso que eu estou pensando? Eu tento evitar, não de pensar aquilo, mas de resolver aquilo que eu estou pensando, que eu não posso resolver porque está lá na frente e não está aqui. E aquilo fica... É todo mundo nessa, né? Por que será que a gente está vivendo? E essa coisa da tecnologia, que eu nem trouxe meus óculos para mostrar para o pessoal, que é um óculos que lê, que tira foto, que é o Ray-Ban Meta, e que me ajuda pra caramba, e que é uma tecnologia serviço da gente, a sensação que dá é que a gente está a serviço deles. Sim. Você é um refém, a sensação que me dá é de a gente ser refém do algoritmo. Ele te leva, te traz, veja isso, veja isso, veja isso, veja isso. E isso é bom, isso é bom, isso é bom. E um monte de mentira. E é isso que está acontecendo. E vai criando um viés. Exato. Que as pessoas vão confirmando crenças extremamente disfuncionais, porque o algoritmo vai direcionando. E é muito importante dessa consciência. E como é que a gente vai dar conta dessas coisas? Eu fiquei pensando assim, será que existe algum movimento mais consistente, como, por exemplo, o ECA Digital, que saiu agora? Existe algum movimento mais consistente no sentido de regulamentação dessas... De responsabilização das plataformas, de fixação de faixas etárias, muitos países fixando 16 anos para a rede social, muitos pais também se reunindo e fazendo pactos para não dar dispositivos capazes de conexão e darem telefones, entre aspas, burros, né? Ao invés de dar um smartphone, dá um telefone que não conecta. Dumb phone. Um dumb phone, para que possa servir para comunicação. Então, quanto mais conseguir postergar a chegada a esse mundo, é melhor, porque você está protegendo justamente esse cérebro analógico do digital, para que ele possa se desenvolver em toda a sua potencialidade e desenvolver capacidades humanas que nenhuma máquina vai ser capaz de substituir. Intuição, empatia, criatividade. Gratidão. Então, gratidão. São experiências humanas muito profundas e gostosas. Elas vão ficando suprimidas, porque esse excesso de tela vai gerando uma questão, primeiro, que eu acho que é muito do visual, né? Um mundo de imagem, e da passividade muitas vezes também. A imagem é mais importante do que a realidade, e essa imagem, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, aquela imagem tem que estar perfeita. Isso causa muito sofrimento para as meninas. Já tem pesquisas que comprovam que não é uma questão das plataformas serem correlacionadas à ansiedade e depressão, elas causam o excesso de plataformas nas meninas, está causando depressão e ansiedade. Né? E aí tem um viés diferente de uso das meninas mais direcionado para comparação, critérios elevados com relação à autoimagem, e os meninos indo precocemente para pornografia e para jogos violentos. Então, e depois a naturalização, isso que me deixa assim mais preocupada, porque se eu faço um jogo violento, por exemplo, o tempo todo, é quase como se fosse normal eu executar isso na vida real, porque eu tô ali. Quando a gente pensa em desenvolvimento
todo dessa fase inicial de vida, da infância, adolescência, você está em construção. E você está em construção em interação com esse meio. Se esse meio é um meio que te diz, não tem problema não, sai matando aí, né? Isso é assim mesmo, porque morre depois, ressuscita. Eu acho que naquela série Adolescência tinha uma cena que parecia que o cara, você sabe que ela morreu, sabe? Essa coisa assim. Então eu acho que a gente está vivendo alguma coisa que precisa que a gente acorde. Sim, sim. Você lembra do Senhor dos Anéis, que tinha uma cena, eu acho que eu já falei até isso aqui, de um rei lá, que ele tinha ficado, não é que ele ficou enfeitiçado, ele ficou tão triste com a morte do filho, que ele ficou totalmente envelhecido, coberto de líquido, de musgo. E quando, de repente, os caras chamaram ele para lutar e não sei o quê, e que ele sentiu que ele estava vivo de novo, aquilo foi quebrando. Essa cena, para mim, é maravilhosa. É como se ele tivesse voltado. Você assistiu Hamlet? Não assistiu. Então vai assistir. É muito bonito porque também fala desse luto e de o luto de um pai que não está manifestando o luto na maneira tradicional e ele manifesta pela arte. É muito lindo esse filme que fala sobre a existência humana, como sendo essa existência que a gente vai experimentar diferentes emoções. Às vezes a gente julga o outro, mas como assim? Morreu e não está de luto? Morreu e parece que não está sentindo nada? E no filme é através da arte que ele expressa a dor dele. Então é tão importante quando a gente falar do problemático que está acontecendo hoje em dia, a gente precisa falar quais são as saídas, e a arte necessariamente é uma saída. O ser humano, eu acho que a melhor expressão vem pelas artes, né? Não dá nem para falar fora do plural. A expressão do sentir, a expressão do que é estar vivo e da gente poder elaborar as dores da vida. Senão, hoje em dia tem poucos espaços para essa elaboração. E como as pessoas não estão tendo tempo para processar, está todo mundo muito reativo. Exatamente. Parece que qualquer toque já dói. Né? Eu tenho visto pessoas extremamente desreguladas, isso na minha prática, né, de atendimento a pessoas que estão se separando, de mediação de conflitos na área de família, um nível de litígio assim, muito acima do que eu via, por exemplo, há 15, 20 anos. Sabe? Um litígio de agressividade, de violência. E de uma violência verbal também caracterizada pelo excesso de um vocabulário da psiquiatria. Então, as pessoas já chegam acusando o outro de vários transtornos. Aí eu sou responde, isso, você aquilo. Então, a gente está num momento eu sou TAG, eu sou TOC, eu sou TOD. Assim, a maioria das mães hoje, eu acho que são narcisistas, né? E a maioria das crianças TDAH, e esse acesso a esse vocabulário e a essas muitas páginas da internet que prestam algum serviço, sim, esclarecendo, mas outras que estão a favor muito da rotulação do ser humano. De serviço mesmo. E as pessoas estão pegando esse vocabulário não para se compreender, mas para não se responsabilizar etiquetar também, né, dos seus atos ou julgar os outros pelos rótulos. E a gente precisa estar atento a isso. Eu fico preocupada com isso, porque a sensação que me dá é assim, a lógica é do livramento, como eu faço para me livrar disso, né? Sim, sim. Não sentir isso. E se eu estou sentindo isso, eu devo ter algum problema. Um olhar sobre si, patológico mesmo. Eu estou doente, eu não estou sofrendo. Sim. Sim. Já aconteceu de eu receber uma ligação de uma pessoa me falando assim, olha, eu queria ver se você atende fulano, porque ela está sofrendo muito. Mas por quê? Não, porque ela perdeu a mãe dela. Eu falei, quanto tempo tem? 15 dias. Eu falei, oi? Sim, sim. 15 dias? Que isso? Você acha que é assim? Então, assim, a pessoa, não é assim, não é assim, não, mas dá um remédio, dá alguma coisa. Sim, entendeu? Sim. O que eu posso prescrever, né? O que eu posso dar para essa crise de ansiedade passar? Se a pessoa passou por uma situação estressante e esse estresse foi muito importante, aquela pessoa não vai dormir. Isso é natural da natureza humana, é uma defesa do organismo. Ela fica em alerta. Se você medica para aquela pessoa dormir, você está abafando algo que precisa sair. Né? Que vai ficar, né? No caso, se não sai, fica. Sim, demora mais tempo. Eu acho isso as pessoas, essa lógica ela é muito importante, que as pessoas acham o seguinte, é uma energia que é produzida dentro de você. Isso. Se ela não sai, ela fica dentro. Sim.
E ela fica fermentando em dores, em problemas psicossomáticos. Ou em atuações, né? Em bater, socar e xingar, né? Porque você está tocando num ponto que eu acho muito importante. Como as pessoas estão mais agressivas. E assim, não estou falando de gente que está intoxicado de trabalho, mas de informação, justamente. Que, na minha opinião, não é de qualidade. Mas quando você fala, não, tal coisa assim, é assim. Quem te disse? Ah, então tá bom. Então não vou falar mais nada. Todo mundo com o copo cheio, que qualquer gota vai entornar, e entorna na reatividade com o outro. Acabou a conversa. Aí você fica assim, oi, ai, sabe, o que eu fiz? Né? Você fica com medo de falar, com medo de existir. Eu acho que a gente está perdendo. Eu me preocupo quando a gente está falando disso, né? Quando a gente, de novo, né? Essa questão do desenvolvimento da gente, ele é pareado com o ambiente. Então, hoje a gente sabe que a questão ai, meu Deus do céu, esqueci o nome. É genética e... Epigenética? E epigenética, E aí, quanto que a epigenética, ela pesa na genética? O que a genética faz? Você não vai tirar de dentro do sujeito aquilo que ele não tem. Sim. Mas se tiver... São questões sociogênicas, né? Isso, exatamente. Como essas questões sociais atravessam a gente. Uma demanda muito grande, eu não me lembro se a gente já comentou isso por aqui, mas é o abandono de idosos. As pessoas estão judicializando a necessidade de apoio para cuidar dos pais. E não conheço nenhum estudo sobre isso, mas eu diria que tem alguma conexão com a quantidade de... influenciadores. Olha, a pessoa tóxica, fica longe. Ficar longe é uma coisa, abandonar, não cuidar é outra. E é difícil, né? A gente tem pais mais velhos, a minha mãe, e assim, é difícil porque é quando você olha para a pessoa no inverso do que sempre foi, precisando dos teus cuidados. Né? E quanto que a pessoa fica... mais regredida, mais fragilizada, e quanto o filho, e eu fica irritado, porque cadê minha mãe? Requer mais paciência. Cadê ela? Em que a paciência está sendo sugada pela aceleração dos estímulos. Então, como é que essa falta de paciência hoje está se manifestando com relação aos cuidados com os mais velhos e também com as crianças? Né? Porque eu percebo também os pais mais intolerantes, mais cansados. O Nicoleles falou isso, que um dos estudos que estão fazendo são as mães que amamentam, mas porque você tem aquela conexão olho no olho, né? Olho, que é a coisa mais linda, né? Mais linda. E necessária. Não só bonita, é necessária para o desenvolvimento. Porque é constitutiva, né? Sim, de um apego seguro. E você, em vez dele olhar para a mãe está olhando para o celular. Amamenta. Aqui a criança está lá. Está nutrindo de leite, mas não está nutrindo do afeto. Do afeto. Olha só quanta coisa que está acontecendo. Que, de novo, ninguém sabe. Sabe o que me vem muito? Os smartphones, eles começaram a ficar mais palpáveis possíveis, né? A partir de 2007, mas eu acho que a gente nem tinha. Quando começou mesmo a ter... Olha quanto tempo tem isso. Não tem 20 anos. Sim. Em termos de história da humanidade. Hoje é muito importante que todos tenham, porque o mundo está ficando tão digital. Meu pai não tem celular. E agora é imposto de renda. Como é que faz o Gov? E fomos ao contador. Como assim não tem celular? Ele tem que ter a conta Gov. As questões que antes eram burocráticas e só de papelada estão sendo todas, os procedimentos todos digitalizados. Né? O Gov tem muitas coisas interessantes, mas se a pessoa não tem celular, vai ficando complicado. Manejar, os bancos cada vez também esperando que as pessoas não vão até lá, possam resolver tudo pelo aplicativo. E quem não tem celular? Né? E uma resistência muito grande, que eu falo, então vamos comprar um celular só para essas coisas. Não quero celular. Então, a cada dia está sendo mais imperativo ter o celular, ter esse celular, né, o tipo do smartphone, e como é importante a gente trazer para a consciência tudo de bom que ele traz e toda essa potência, mas também todo um cuidado para a gente se preservar, para cada um saber, eu quero dominar essa relação aqui. Eu não quero ser dominado porque ali dentro tem uma indústria
gigantesca, né, de dominação estrutural, financeira, e que eu preciso trazer para a consciência que eu sou muito pequena para lidar com aquilo, e só a minha consciência pode me dar algum poder de escolha de como eu quero viver a minha vida e como eu quero me conectar com as pessoas que estão na minha frente. Mas você sabe que isso aí cai de novo numa coisa que foi uma das primeiras coisas que eu estudei, que não tem nada a ver exatamente com isso, mas eu estudei monitoramento da compreensão, mas monitoramento é uma habilidade metacognitiva que faz você pensar sobre. Então, assim, tipo, peraí, será que isso tá certo? Eu ficar com a cara no celular o tempo todo, não dá atenção. Essa coisa de você tirar de cena a ação em si e colocar ela para ser objeto de reflexão. Isso, eu acho que nós não estamos tendo mais, porque a informação vem pronta, mastigada, e você fica numa posição passiva. Um bando de Walking Dead, um bando de gente passiva assistindo a vida passar. Tem vários filminhos assim muito legais das pessoas caindo das bordas do mundo, sim, né? Sim. Mas eu queria falar um pouquinho também sobre essa coisa do FOMO, né? Da Fear of Missing Out. Missing Out. Missing Out, a sensação que está perdendo alguma coisa, e o excesso de opções, tem tanta coisa para escolher que você se perde. Né? Você coloca lá numa plataforma de filmes, tem tanta coisa, quanto tempo você passa procurando? Porque olha, é muita oferta. Hamlet está na minha lista. Mas eu tenho um problema sério com um projetor meu, que eu comprei o projetor, mas ele não funciona, então eu acabo não vendo. Aí eu comecei a fazer a seleção. Comprei o projetor, né, por conta da visão. Eu comecei a selecionar um monte de filme. Eu nem sei cadê aquilo, porque é tanto filme. Olha, eu quero falar pra vocês, não pode perder os 10 melhores. Aí na semana tem 10, na outra semana tem 20, na outra semana tem mais 5. E você fica, eu não vou dar conta. Sim. Tem gente que maratona fim de semana. E a gente está falando de filmes, sem falar em todas as plataformas de vendas online, e que as pessoas que têm dificuldade com impulsos mesmo, colocam no carrinho muitas coisas, e aí um dia que não está bem, vai lá, fecha aquele carrinho, e um endividamento também que jamais se viu anteriormente. O Brasil, né, o brasileiro está endividado. Está endividado nas bets. Sim, está endividado nas bets, então é aquele excesso de recompensa a curto prazo e um cérebro que está ficando cada vez menos capaz desse sistema de freio, né, de falar, vamos postergar, deixa eu juntar para ter algo melhor lá na frente. Ou de desconfiar e falar, peraí. Postergar a recompensa, quando a gente tem na palma da nossa mão possibilidade de ter recompensa imediata. Essa é uma questão muito importante. Que eles chamam de dopamina barata, isso, né? Isso. Então, tá bom. Então, eu vou... Ué, o comércio está sentindo profundamente a questão das bets. Porque o cara... Para que eu vou comprar alguma coisa? Eu vou ficar milionário aqui. Também não parar para pensar, né? Não vou ficar milionário nunca, porque isso chama jogo de azar, não é de sorte. Né? Então, de novo, eu vi uma pesquisa agora também dos QIs dos brasileiros, quando são comparados com a China, com a Noruega. Eu fiquei muito impressionada, porque a gente tem a curva normal aqui, o 100 está na média. Né? O 90 fica aqui na média inferior, abaixo de 90 até 70, parece, você está na faixa inferior, está em 83. Não sei, eu vou tentar descobrir onde é que está isso, porque eu como fico só ouvindo, né, por conta da minha visão, eu não sei exatamente. Na China parece que está 100. Aí você vai falar, não, mas lá eles são todos escravizados. Eu falei, estuda, é inteligente, como é que pode isso, gente? A gente tem que parar para pensar do que a gente está falando. Sim. Quanto que a questão também nossa cai na questão da educação, na questão do fácil, na questão do diploma. Quantas pessoas eu vejo agora que... Não, mas eu fiz pós-graduação, eu fiz isso, fiz aquilo, mas tu não aprendeu nada. As pessoas estão com bastante dificuldade de ler. De ler, exatamente. Porque é uma atenção mais aprofundada, concentrada, num ritmo mais lento. Então, aí que tá, a atenção concentrada. Se você pensa, nós temos várias atenções, né? A difusa, concentrada e alternada. Cada uma delas tem um serviço que ela vai fazer, né? Você está na rua, num lugar onde você não conhece ninguém, a tua atenção alternada vai estar ali mandando ver. Alternada não, difusa. Você vai olhando para todo lado. Se você tem que fazer duas coisas que não te tomam tanta necessidade de concentração, você consegue usar a alternada. Mas para estudar, para aprender, não é informação, é conhecimento. Então já muda todo o processo. Eu preciso parar. Aí a atenção ela tem que sustentar, ela tem que segurar. Né? Que nem que fosse
um facho de uma lanterna, está iluminando ali, não pode piscar. Se piscar, caiu a conexão. Se a tua internet é muito pesada, a tua conexão cai. Se a informação é muito pesada, a conexão cai. Se eu não estou acostumada a pegar informações de mais complexas, vai cair. Aí sabe o que acontece? Tive branco na prova. Não, sabe tudo, mas aí teve o branco. Eu falei, eu vou batizar de cinza, porque é diferente tal branco que a gente está acostumado. Está faltando consolidar. Exatamente. Não dorme, fica com luz de LED na cara o tempo todo, vai dormir tardíssimo, acorda de manhã, melatonina vai atuando na hora que o cara acorda e não presta atenção em nada. Caramba, nós estamos num mundo esquisito, hein? A gente precisa tomar consciência, né? Sim. Só tem esse jeito, eu acho. Você falou uma estratégia que eu acho que é importante, vamos estar no presente, né? Aí a pessoa fala, tá na moda. Eu falei, não é que tá na moda, você só tá no presente mesmo, né? O que ajuda a gente a estar no presente? A respiração. A respiração ajuda. Tem uma técnica chamada técnica de grounding, né? Que é como se a gente fosse aterrar, a gente prestar atenção aqui agora, por exemplo, o que você está escutando? Um instante. O que a gente está escutando? Porque a gente vai ativar o que está chegando pelos sentidos. Tem algum sabor na sua boca nesse momento? Você está sentindo algum sabor? Está sentindo algum cheiro? Como é que tá chegando? Como é que estão chegando as informações sobre temperatura? Pelo tato, está chegando? Tem alguma coisa da roupa apertando? É muito simples fazer isso. Ou a gente não precisa verbalizar que está fazendo isso. Mas está em algum momento, o coração acelerou, está agitado, a terra. E o que traz para a terra são os sentidos. O que você tá, né? E o que você está vendo? Contempla as coisas na sua volta. Isso ajuda esse processo de desaceleração e voltar para o aqui e agora. São muitas técnicas, né? Essa é uma delas, a respiração é outra. E são técnicas que estão aqui no corpo, porque é no nosso corpo que a gente vai habitar de uma maneira saudável ou não saudável quando a gente dissocia muito essa vida mental do que está acontecendo aqui com esse corpo, né? Porque o corpo pede movimento, o corpo pede alimento, o nosso corpo tem necessidades, né, em prol da vida, que quando a gente consegue estar ligado, até com relação à alimentação, de beber mais água, as pessoas passam um dia, esqueci de beber água. Como assim? Não esqueceu, porque não prestou nem a atenção que sentiu sede, porque a cabeça está em outro lugar. Então, como é importante voltar para esse corpo e tratar esse corpo também com essa lógica que eu falo sempre do cuidado, né? Do cuidado das relações que a gente tem com as outras pessoas e também do cuidado da relação que a gente tem com a gente mesmo. Com a gente mesmo. Porque eu acho que tem uma coisa que as pessoas, elas ficam querendo ser felizes, né? Como se ser feliz fosse não ter nenhum sentimento ruim, nada. Mas se a gente for prestar atenção na prática, a Adélia Prado que fala isso. A nossa vida é medíocre no sentido de que ela fica na média. Não fica acontecendo coisa extraordinária nem para o bem nem para o mal o tempo todo. Você vai passando, as coisas vão acontecendo, mas você está vivendo outra coisa por dentro. Eu acho que você está falando é um convite a um conforto interno maior, porque você... Peraí, não, tá tudo bem, né? Tem um psicanalista que eu gosto muito, que é o Contar do Caligares. Eu também adoro ele. Aí ele falava, né? Ainda fala porque ele se faz presente em tanta coisa maravilhosa que ele trouxe de reflexão. Uma vida feliz é o que para você? É uma vida interessante. Não é uma vida livre de sofrimento. É uma vida interessante de ser vivida, que tenha algum sentido, né? Essa busca de uma felicidade, de um sucesso, isso é uma fórmula muito perigosa para o sofrimento, porque a gente não alcança. É o que eu vejo com a juventude hoje também, uma pressa para ganhar muito dinheiro, né? Só vou trabalhar se for muito. Eu vou ser CEO, né? Não sabe nem o significado disso, mas né, você neurocirurgião em Harvard. Você é algo sempre muito da fantasia, de muita idealização e muita dificuldade em dar conta de tarefas
medíocres do cotidiano, mas o fato delas serem do cotidiano e serem medíocres não as torna não importantes, porque são tarefas simples. Mas são estruturantes também. São estruturantes do fazer a cama, do ter a rotina de higiene, de cuidar da própria roupa, de organizar o armário. Então, são, assim, como é que eu me organizo no meu mundo, nessa relação minha comigo mesmo. Isso como a gente vê muito. E como é que eu me dissocio, às vezes, idealizando algo que eu vou ficar assim, que eu vou ganhar muito dinheiro, seja na Bet, que eu vou ficar sarado rápido, então eu vou fazer uso de anabolizante. É tudo muito rápido. Vou infartar, né? Porque os caras estão... Mas eu acho que isso também tem um peso dos pais dessas gerações, dessas pessoas. Porque eles olham para o filho como alguma coisa que eles têm que proteger de uma tal maneira que não é proteção, é superproteção. Superproteção tem um olhar do tipo assim, estou protegendo de mim mesmo, né? Do meu desconforto com você tá me enchendo o saco, né? Então, eles não podem passar por nada. Então, qualquer coisa que passa tem o peso de uma desgraça. E correr risco faz parte. É importante lidar, claro, com um risco calculado. Você não vai deixar seu filho que está aprendendo a andar na beira de uma rua, mas você vai deixar ele num espaço que ele vai cair e vai fazer parte, porque senão não cresce. E eu acho importante a gente falar um pouquinho também da relevância da atividade física. Como é importante quando as pessoas falam, não gosto. Isso é mais um fator importante para você fazer. O cérebro tem uma parte, né, no córtex pré-frontal, que quando a gente faz algo que a gente não gosta e repete, a gente vai conseguindo uma maestria no autocontrole com várias outras coisas. Eu, por exemplo, detesto musculação, mas eu faço. Você faz, né? Fazer porque gosta e não gosta é uma lógica muito infantil. É fazer porque faz bem e para te levar quais as metas que você quer. Então, a atividade física, e aí eu faço também um convite a quem faz. Gente, deixa o smartphone longe de você nas academias. Que você nem consegue entrar no aparelho. Se conecta com o teu corpo, se conecta com o movimento, se conecta com o exercício, com esse tempo que você está se dando, né? Porque quantas vezes, às vezes a pessoa está até ocupando um aparelho ali, porque está lá, ó. Não, eu fico nervosa. Eu fico nervosa. Porque se é jovem, ele faz uma sériezinha e não sai. Aí ele olha o celular. Aí esqueceu. A vida acabou. Eu vou lá, aí daqui a pouco volta. Pum. Tem muitos que gostam de ficar com headphone para colocar sua playlist. Tudo bem, mas está lá na mochila. Não precisa estar na mão, no bolso. Essa dificuldade de se afastar do telefone. Tinha uma outra que estava comigo, perto de mim, eu precisando do aparelho, e ela estava fazendo selfie. Falei, meu Deus. Aí agora eu já estou na cara de pau. Falei assim, vamos revezar então? Porque não sai, né? Mas isso tudo é reflexo de uma coisa de que, assim, não tem mais ninguém comigo aqui. Tô sozinho, né? Não tem uma outra pessoa precisando da cadeira, do aparelho, né? Um olhar muito individualizado. A tragédia de 2011 aqui em Friburgo me remeteu a uma sensação, assim, foi muito emblemática. A gente não pode acreditar que a gente está sozinho e se vira sozinho. Não dá. A gente não tinha comida, a gente não tinha como vir as coisas aqui, tinha que vir tudo de fora. E ali a gente consegue ter ali eu tive pelo menos essa impressão. Mas a sensação que tem é que ninguém precisa de nada nem de ninguém. Eu tenho aqui minha vida, vou casar com o ChatGPT. Tem gente casando, inclusive, né? Sim. Se relacionando de maneira fantasiosa, dissociando literalmente. É tão legal, né? Que o cara fala assim, hoje eu estou muito chateado. Não, mas não fica chateado. Você é uma pessoa maravilhosa. E atribuindo ao chat o poder de tomar decisões para você. Isso é muito sério. Eu tenho que fazer um artigo agora e eu estava conversando com a pessoa que me pediu e falei, porque eu vou ter que ler. Não, bota no ChatGPT. Eu falei, mas aí não sou eu que vou fazer. Eu vou fazer ele, eu posso até botar ele para corrigir, porque eu tenho esse problema de visão, ele vai corrigir. Mas aí não sou eu, e nem eu vou saber isso. Corrigir é diferente de produzir. Se você não produz, você vai perdendo ou deixando de desenvolver essa capacidade de escrever. De pensar. E aí eu vou te dizer que é uma coisa que está acontecendo comigo, que eu estou ficando aflita também. Eu estou com pressa, eu dou o prompt e ele faz para mim.
Não, mas o seu prompt você tem que saber. Eu falei, tá, eu sei, e aí? Agora ele fez. Eu não pensei, falei, pô, eu não pensei nisso. Eu não pensei como é que poderia ser isso, porque eu não estou vendo. Porque como é que eu fazia antes, né? Eu acredito, né, que você também, a gente fazia, você pega um monte de artigo, você lê, você destaca, você bota aquele monte de coisa, sei lá o que eu vou fazer com isso, daqui a pouco você começa a organizar. A gente vai ficando mais velho, vai falando, eu sou de um tempo que eu ia à biblioteca para pedir, às vezes, para baixar, para pegar os artigos, para deixar um documento, para levar um material, ou para estudar na própria biblioteca, era um trabalho, né? E agora está tudo ali os artigos chegam, mas não é, essa facilidade não é suficiente. Além de você ter o artigo na sua mão, você não quer ler e você manda o chat fazer o resumo. Mas eu então, fiz assim, isso. Cada vez precisa ficar mais fácil. Mas mais não fácil funciona. E mais fácil. E aí vai ficando o conteúdo cada vez mais raso, porque não tem como você ler um livro. A diferença é enorme de você ler um livro do que você ler o resumo do livro, claro. De você ler e fazer o resumo. Ler e fazer o resumo. A gente fez um podcast aqui sobre memória com o neurologista Rômulo Eckert. E ele falou, cara, uma tarefa que você levaria, complexa, levaria 2 horas para fazer, talvez o chat faça no máximo em 1 minuto. Mas você não usou nada seu. Então, essa coisa que você não usa, eu acho que ela sofre poda neural. Porque não serve mais para nada. É a questão da plasticidade. Para quê? Para o bem, né? A plasticidade que está a serviço do bem, pessoas que sofrem alguns problemas e outras áreas vão se desenvolvendo para compor uma área lesionada, mas também nessa atrofia mesmo, pela falta de uso. É o binômio também estrutura-função. Não tem mais função, o que acontece com a estrutura? Ela deixa de funcionar, ela deixa de existir. Atrofiando. E é isso que a gente está vivendo. Aí, vamos lá. Falamos da infoxicação, dessa coisa de não estar perdendo. Da sensação de estar perdendo alguma coisa. Essa de que você está aqui, mas você não está. Né? Essa brincadeira que a gente fez hoje. Mas, para além de tudo isso, eu acho que a gente está falando de um desenho de mundo contemporâneo para o qual a gente não tem o menor preparo. E que a gente não sabe aonde vai chegar. Exatamente. A gente não sabe aonde isso vai. O que vai acontecer daqui a 10, 20 anos com as relações humanas se a gente não cuidar? Muito essa palavra do cuidado. Exatamente. Tem gente bem otimista que fala que a gente saiu dos hard skills para os soft skills e agora para os hard skills, né? Daquela coisa mais dura, mais intensiva em atividade física, mais burocrática, depois para as habilidades socioemocionais como sendo uma ferramenta de trabalho. E depois as habilidades do coração, que é essas aí que você falou, empatia, gratidão, né, resiliência, intuição, expressão artística, interesse, né? E a gente não... O que a gente vai fazer? Eu fico pensando em 2000, 2000 tem um tempão, né? A gente fez uma palestra. Eu não fiz. Quem fez foi uma economista da UFRJ chamada Lia Hasenclever. Ela falou sobre o perfil do profissional no século XXI. E ela falou uma coisa que eu acho assim, parece que a mulher era uma profeta, porque ela falou assim, estamos no olho do furacão. Alguém que lá na frente, no futuro, olhar de forma retrospectiva, vai dizer assim, ali aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas a gente que está dentro, a gente está totalmente imerso nessa bagunça. A gente não sabe, de repente você saiu daquele tijolão. Eu lembro do cara daqui da televisão daqui que falou, eu não sei se você sabe, mas em breve vai haver a fusão do telefone, da televisão e de que mais, gente? Telefone, televisão e internet. Eu falei, nossa, mas isso vai demorar muito tempo. Que vai demorar muito tempo? Olha aí, a gente está nisso aí. Não estamos preparados. É igual as legislações no Brasil, que os caras fazem a legislação de inclusão, né? O ECA digital, tanto faz aí. Mas a formação vem depois, entendeu? Então, assim, a gente está sempre despreparado para lidar. E a gente está nesse mundo maluco, onde as coisas estão acontecendo e a gente não tem mais corrimão. A gente tinha. Sim. Né? Casou, não pode separar, trabalha naquela empresa bonita, ficar nela até morrer. Assinou a carteira e
formou, até os processos de subjetivação, né? Formou na universidade, tem um nome, né? Normalmente fulano é isso, e aquilo ali, aquela identidade era suficiente para aplacar, assim, a pessoa já, né, entre aspas, já deu certo, e hoje a gente tem processos múltiplos de subjetivação, que tem coisas muito interessantes e outras coisas também que deixam a pessoa muito perdida, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem mais possibilidade de experimentação e de se identificar com outras questões que não A ou B, a gente tem, às vezes, uma sensação de vazio e de dificuldade mesmo, porque são tantas as possibilidades. Que também rola... Que esse vazio existencial parece que ele vai ficando muito grande. E a gente também pode virar uma religião e falar assim, bem, então o certo é isso. Pronto. Sim. Porque as instituições, né, antigamente... A solução é botar na caixinha. É botar na caixinha. Não, e não é isso que a gente está falando aqui. Né? Pois é, mas eu acho que uma das causas da polarização é assim, o jeito certo é esse, quem não está nesse jeito certo está fora. Sim. É inimigo. Essa narrativa que se constrói do eu e do outro, o outro como ruim e merecedor de coisas ruins e eu como superior, eu e meu grupo. E uma coisa bonita que o Einstein fala, que a gente precisa expandir essa nossa capacidade de amar, expandir para incluir todos os seres. Isso é bonito demais, né? Nossa. Todos os seres, não só aquelas pessoas, né? O seu filho, o seu marido, a sua igreja, a amiga querida, a pessoa que vai à igreja com você. Expanda o seu amor. O amor não precisa ter tamanho e ele pode incluir o diferente, pode e deve. É a grande vantagem do amor, se não incluir o diferente, na minha opinião, não é amor. Eu ouvi... É exclusão. Exatamente. É hierarquia. Isso causa sofrimento. Eu vi uma frase maravilhosa que foi, não sei de quem é também, vou ter que descobrir. Diversidade é chamar para o baile, inclusão é tirar para dançar. Sabe? Então, é muito isso de botar a pessoa dentro, pertencendo. A gente poder pertencer a esse mundo plural, porque a gente quer pertencer àquele mundo que não é mais aquele mundo. E incluir na nossa ótica ou ética do cuidado também os outros seres, né? Os outros seres vivos. Montanhas, plantas, rios, cães, gatos, cobras. Como a gente precisa dessa consciência num mundo que está agora com tantas guerras, né? Cara, olha, você está falando, a gente vai lembrando de tanta coisa. Eu me lembrei de uma vez, uma vivência que a gente teve com ele é reitor não sei se ainda é, da Federal da Paraíba, Custódio, que ele fala que a gente, de uma cultura greco-romana, tem a tendência a achar que o outro é o inimigo. Tudo que está do lado de fora é inimigo. Aí ele falou, faz um teste. Pega um copo d'água, bebe, depois cospe dentro, bebe de novo. Pô, você vai achar que aquilo ali não tá nojento, porque já saiu de você. Mas o que é importante a gente entender que o outro é seu mestre, porque ele te ensina sobre você. Nessa interação que você tem com o outro, ele te ensina sobre você. Por que essa pessoa está me incomodando? Por que eu estou querendo sair fora daqui? Por que eu estou adorando estar aqui também? E eu acho, Cristiana, que você falou umas coisas que eu acho que foram muito legais, que a gente pode viver confortável. A gente não tem que viver estressado. É quase como se fosse um mantra. Viver confortável requer também tolerar o desconforto natural da vida, que acontece. Exatamente. Né? E essa cultura de eliminar, cancelar, não é bacana. Porque machuca as outras pessoas. Então, vamos coexistir, tolerar desconforto, conversar mais, dialogar mais. Como é que pode outro dia... Ter mais curiosidade, menos julgamento. Né? E poder ter essa consciência do uso da tecnologia, cuidar para que não vá para o abuso e para a dependência, e observar como é que está, qual o impacto que isso está sendo na minha vida. Os telefones dizem ali quantas horas de uso. Os pais podem também. Traga para essa consciência. Será que olha no final do dia, quantas horas você imagina que você vê por dia o seu celular? Vai ali no final do dia, checa. Normalmente é muito mais do que a gente imaginava. Traga mais para a consciência, que é só com essa consciência que a gente escolhe e tem a percepção real, né, da situação. Ele diz quanto tempo você usou, talvez, para trabalho, né? E quanto tempo você usou nas redes sociais? Scrolling, né? Assim. Não, eu estou sem paciência para isso também, graças a Deus. Porque
a gente vira refém, né? E eu acho que a gente tem essa função, e eu acho assim que... eu penso que contribuições como as suas que você está trazendo hoje, mais uma vez, né, de estratégias para lidar com aquilo que a gente é. A gente é suscetível aos estímulos, sim, mas a gente, antes de tudo, é o dono, tem a caneta da nossa história, a gente que escreve. E a gente sempre pode escolher como é que você quer reagir a uma situação desconfortável. Traga para a tua ética de como é que eu quero responder a isso. Uhum. Não precisa tanta reatividade no mundo, né? Porque às vezes as pessoas se arrependem, depois, poxa, foi mal, mas se foi mal, precisa vir. Foi mal por quê? O que foi feito? De uma maior responsabilização e um maior compromisso. De pensar sobre, relações, né? Tá aí uma coisa que a gente pode colocar como uma frase importante, né? Quando você coloca fora do automático aquilo que você precisa pensar, refletir e mudar, né? Se você está no automático, se você está ali... Eu faço isso muito, eu falo muito com quem está perto de mim, falo, oi, você pode voltar? Você já voltou? Onde você está? Né? Sim. A pessoa nem sabe. E a gente tem o controle da nossa vida, né? É uma pena se a gente veio no mundo só para ficar vendo celular, né? E realmente o tempo voa, né? Trazer qualidade e consciência para os encontros que passam tão rápidos. Os encontros com os filhos que logo crescem, os encontros com os amigos que também às vezes se mudam. Os pais que vão embora. Os pais que vão embora. E o nosso encontro, que também, inclusive, acabou. Obrigada, tá? Mais uma vez eu agradeço. Eu que agradeço. Eu acho que a gente precisa estar sempre falando. Eu conto muito com você nos podcasts, com a sua capacidade reflexiva, com o seu conhecimento, né? Eu acho sempre uma grande honra estar com você aqui. Imagina. Tá? Obrigada. É uma honra para mim também. Coisa boa, né? Então, gente, curtam o nosso vídeo e pensem sobre tudo que a gente falou. Reflitam sobre tudo que a gente falou. A gente espera que a gente possa contribuir para um mundo melhor quando a gente pode ter autonomia, né, e responsabilidade.